estão aqui, que chegaram. Como eu sempre falo, poderíamos estar em qualquer lugar, mas nas terças-feiras nos reunimos aqui para saber das dores, orarmos uns pelos outros e nos minutos aí trazermos uma mensagem de esperança, de ajuda emocional, física. E uma vez por mês, a nossa querida Silvina Moura, uma renomada naturopata, vem aí trazer para a gente uma mensagem. O mês passado foi sobre depressão e esse mês vai ser sobre insônia. Temos várias pessoas aqui, Silvina, com, né, sofrendo dessa situação, mesmo com remédios não conseguem dormir, pessoas que vão para a cama e não conseguem se desligar, né, do que está acontecendo, e que Deus te use essa noite, minha amiga, poderosamente, para trazer aí uma luz. Eu vou aqui compartilhar a sua apresentação, tá bom? Deixa eu só ativar aqui. Share. Boa noite, Zina. Boa noite Pode a falar. todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos. Ai, que bom, porque lá pela tarde meu celular ele parou. Eu fiquei desesperada aqui. Meu Deus, como é que eu vou fazer parte? Foi desafio hoje. Bem, queridos, eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Depois agradecer assim a gentileza da Zina, o carinho dela, né, comigo e com todos nós. E essa apresentação, esse trabalho que eu estou trazendo para nós refletirmos hoje, ele está baseado em dois estudiosos. O primeiro é o doutor Ricardo Vargas, né, que é conhecido da gente. A segunda, doutora Débora de Melo Santana, né? Inclusive ela foi minha professora no curso de neuropsicopedagogia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre insônia. Para vocês terem uma ideia, o doutor Ricardo Vargas, ele tem um curso chamado Restauração do Sono. Tem 3 módulos esse curso, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem, estou falando isso para vocês saberem que o que está sendo, o que vai ser colocado aqui é a pontinha do iceberg dessa discussão profunda que a gente tem sobre insônia. Eu não tenho a pretensão de esgotar esse tema, porque eu não tenho condição de fazer isso, mas eu gostaria que nós refletíssemos sobre algumas coisas teóricas e também práticas que podem nos ajudar. É evidente que quando a insônia está num estágio assim, muito consolidado, a gente vai precisar de uma ajuda profissional específica, né? A gente não pode esquecer isso. Bom, nesse momento já foi feita, né, a oração, né, belamente pela nossa irmã. Eu queria iniciar, então, o nosso assunto. Olha esse tema, né? Insônia. O que eu tenho a ver com isso? E aí a gente está descobrindo aqui o papel do sono, né? A gente busca descobrir um pouquinho o papel do sono. Esse título ele é uma provocação, né? Até conversei até com a Zina, né? Quando eu mandei mensagem para ela. Esse título é uma provocação, quando a gente pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Ela tem 2 sentidos. Às vezes eu quero saber mesmo qual é o meu papel nisso, ou às vezes eu falo assim, isso não me interessa, isso não tem a ver comigo, né? E seria bom a gente refletir sobre o que é a insônia. A gente não pode começar uma palestra aqui diante do altar de Deus sem trazer a palavra, né? A gente não pode fazer isso. Então, eu queria trabalhar com vocês, né, conosco aqui, o papel do sono. O sono não sono é preparo, ele não é reparo. Ele nos prepara para as atividades do dia seguinte. Essa é uma frase do doutor Ricardo Vargas. Ele sempre fala isso, e a gente vai entender por que o sono é um preparo. Biblicamente, o dia começa na parte escura, né? Eu sei que, comumente, nas nossas sociedades ocidentais, a gente ouve que o dia começa à meia-noite. Tanto que existe, quando a passagem de ano acontece, é feito assim. É a meia-noite, né? A meia-noite um já é o outro dia. Mas não para nós que cremos na palavra do Senhor. Nós cremos que o dia começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. E biblicamente está dizendo aqui, ó, que em Gênesis 1:8,
Deus terminou o seu primeiro dia de trabalho, né? E ele disse assim: houve tarde e manhã do primeiro dia. Em Gênesis 1:13, a partir do terceiro dia, Deus já faz uma avaliação sobre o seu trabalho. Ele diz assim: ficou bom. A gente vai entender por que isso é importante. Em Gênesis 1:9, Deus viu que isso era bom e Deus abençoou o seu próprio trabalho. Houve tarde de manhã, quarto dia. Aí, quando ele começa a criar os animais, os seres viventes, né? Ele já começa a, a abençoar essa criação que ele fez. Aí a gente vai ver aqui em Gênesis 1:23, Deus termina a criação dos animais e profere uma bênção sobre todos eles. E ele termina assim, ó, houve tarde, manhã, isso daí foi o quinto dia. Mas no sexto dia algo acontece, né? Deus continua sua tarefa de criação e Deus viu que tudo quanto ele fez, que não era só bom, era muito bom. Houve tarde, manhã e acabou ali o sexto dia. E o que fez esse dia ser tão especial? A criação do ser humano. A criação do ser humano, ele intensifica a beleza e tudo que foi criado. E nós deveríamos ser a imagem de Deus em tudo, e até no nosso descanso. E a gente vai entender um pouquinho por que às vezes a gente negligenciando o descanso, a gente afeta o nosso ciclo, né, de atividades, o nosso funcionamento orgânico. Eu vou pedir para a Zina passar aí a próxima para mim. Ó, olha essa imagem. O descanso noturno é um item fundamental para quem quer ter saúde, longevidade e uma mente saudável. Então, a gente vai ter aí, ó, o sono, e o sono vai ter fases, né? Então, nós temos aí dois grandes momentos do sono. A primeira fase do sono é aqui, ó, ela tem o cochilo, que é um sono leve, que se houver algum barulho na casa, te desperta. Você tem também depois o sono alfa. Esse sono alfa, ele vai tomar a maior parte do nosso tempo enquanto dormimos. Nesse sono alfa vão acontecer a produção de hormônios. A melatonina, que foi produzida para nos fazer adormecer, ela começa a curar através do nervo vago, né, que atravessa todo o nosso corpo. Ela vai começar a liberar substâncias para cura. E a primeira substância dessa é o GH, né, que é o hormônio do crescimento. Essa é uma sigla da palavra original em inglês. Ele é um hormônio que vai fazer o quê? A criança crescer. Aí, depois que a gente cresce, a gente fala: ah, então tá bom, eu já cresci, eu não preciso do GH. Não, engano seu. Esse hormônio ele vai estar envolvido com a estrutura da pele, com a parte saudável, né, do seu corpo, especialmente a sua pele, o seu humor, isso tudo vai estar envolvido. Nós temos a outra fase do sono, que é o profundo 3. Então, a gente tem o cochilo, nós temos o sono alfa, nós temos o profundo 3 e o profundo 4. O sono REM, ele é a fixação de memórias, né? E no sono REM vai acontecer o aumento do cortisol. Então, a primeira parte do sono a gente vai chamar de sono de regeneração, porque ali serão produzidos hormônios. Hormônios que, entrando nos tempos biológicos corretos, vão providenciar a saúde de todo o nosso corpo. E o nosso cérebro, ele vai descansar. Isso é muito importante. Essas fases elas vão se repetir durante a noite, tá? Então, cada fase dessa tem que fazer aí 5 voltas. Ela vai estar assim, dando 5 voltas para poder você realmente ter um sono restaurador. Então, olha aqui. Passa a próxima para mim, Zina, por favor. E ele diz assim, coisa que acontece no primeiro tempo de sono. Vai acontecer a regeneração dos sistemas do corpo.
o aumento do GH, que é o hormônio do crescimento. E quanto que é produzido esse hormônio? Ele é produzido a partir das 21h30 e vai até as 2 da manhã. Tanto que, às vezes, a gente dorme, mas chega assim, 2 horas da manhã, a gente acorda. Já viu que, às vezes, acontece isso? Aí, ou você acorda para ir no banheiro, ou você acorda para beber água, né? E aí o doutor Ricardo Vargas chama isso de maldição da madrugada, que depois, para você retomar o sono, é complicado. E aí você fala, ai, meu Deus do céu, demora mais um tempão para eu dormir, né? E a pessoa que sofre de insônia, se ela acordar ali, dificilmente ela vai dormir nos próximos 10, 15 minutos, né? Geralmente ela fica acordada, né? E isso aí vai impactar terrivelmente o seu dia. Por quê? Porque a partir das 2 horas até as 4, 4h30, você tem o sono de memorização. E a gente vai ver o que acontece nele no segundo, no outro slide. Nesse aqui, a gente vai ver o sono de regeneração. Olha o que acontece nessa primeira fase do sono, das 21h30 até as 2 horas da manhã. Já vimos que acontece o aumento do GH, já vimos que acontece a diminuição do cortisol. E o cortisol ele é importantíssimo para o nosso corpo. O cortisol ele vai cuidar do sistema imune, ele vai cuidar da nossa queima de gordura. O cortisol ele vai fazer uma série de coisas importantes para o nosso corpo. No entanto, se ele estiver em excesso, ele é altamente inflamatório, desorganizador, e ele vai trazer uma situação muito desagradável para o nosso corpo. Então, vamos lá ver. Então, nessa primeira fase de regeneração, acontece a diminuição do cortisol, o aumento da serotonina, né, que é o hormônio que é produzido aí a partir da melatonina. E esse hormônio, a serotonina, é importante porque ele vai trazer felicidade e bem-estar para a gente. Aí, sabe aquela pessoa que acorda de manhã sorrindo e vai até a noite sorrindo? Ela tem um bom nível de serotonina, né? Uma coisa bacana também que acontece nesse período é o aumento da leptina. O que é a leptina? A leptina é um hormônio que vai controlar a fome. Ela não vai deixar você comer demais. Um dos problemas sérios com o aumento do cortisol é que a gente vai desenvolver um negócio chamado fome oculta. Às vezes, aqui em casa, né, o meu filho abria a geladeira e eu falava assim, meu filho, o que você quer? Não sei. Filho, você quer comer alguma coisa? Eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Isso daí é a nossa fome oculta. Você come, come, come e você não satisfaz. Porque, na verdade, você não está com fome de comida, você está com fome de sono. Você precisa repousar. Então, porque houve um aumento, não houve o aumento da leptina durante essa primeira fase do sono, vai haver o aumento da grelina, né? Perdão, eu coloquei aqui no slide leptina 2 vezes, mas, na verdade, leptina é a primeira, que é o hormônio controlador da fome. O hormônio que aumenta a fome é a grelina, viu? Ali está errado, depois eu vou corrigir. Então, a diminuição da grelina, que é o hormônio que aumenta a fome, é um evento que vai acontecer se você tiver dormido direitinho, se você tiver tido aí, ó, pelo menos essa primeira fase do sono. Se você foi para a cama 9h30, 10 horas, você já está dormindo, você vai pegar todo o benefício da primeira fase do sono. E se você não dorme nos horários, olha o que acontece. Perde tudo isso. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que dormi assim muito mal durante a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. Eu virava noites estudando, né? E nessa época eu não era adventista, não conhecia mensagem de saúde, e eu fazia garrafas de café e virava à noite, né? Vocês veem que teve um ano, assim, depois de 5 anos fazendo isso direto, eu fui internada com desnutrição e meu sistema nervoso estava em frangalhos. Eu comecei a ter crises nervosas por conta do excesso de estimulantes e da falta de regeneração, né? Depois que eu conheci essa mensagem maravilhosa, eu parei com isso e eu tenho recuperado, graças a Deus, a minha saúde com relação a isso. Então, vocês estão vendo que quem está falando para vocês não é alguém acima do bem e do mal, né? É bom e importante a gente saber disso. Olha, o que acontece aqui com a privação do sono ou um tempo insuficiente, né? O que vai acontecer? Bem,
Aqui eu botei o desenhozinho aqui, ó. Nós temos aqui as glândulas adrenais, né? As suprarrenais. Elas ficam em cima dos nossos rins. São elas que vão produzir o cortisol. Então, o cortisol é produzido nessa glândula. E ele é muito importante para os processos do corpo humano. Ele regula o metabolismo, aquilo que eu falei para vocês no início, né? Regula o metabolismo, reduz a inflamação e contribui para o funcionamento do sistema imune. Só que se ele estiver desregulado, nossa mãe, o doutor Ricardo costuma chamá-lo de terrorista. Mas se estiver aumentado, pode levar à obesidade, resistência insulínica e até ao diabetes. Nossa, vocês podiam imaginar que a falta de um sono restaurador podia levar a diabetes? Como é que a gente pode estar imaginando uma situação dessas, né? Se o GH não for produzido no primeiro tempo de sono, ele vai ocasionar o envelhecimento precoce das células e dos órgãos, detendo os processos naturais de regeneração do corpo. O que isso quer dizer? O GH, então, ele trabalha no nosso corpo como restaurador de brechas, né? Ele vai limpar, por causa do nosso processo metabólico, às vezes faz lá uma feridinha no fígado, ou no rim, ou no nervo, aí o GH vem, ó, cuidando, limpando, vem colando, né? Você só vai sentir talvez essa feridinha só bem mais lá na frente, né? Mas ele já cuida antes que você sinta. Bom, vamos voltar lá para o segundo tempo de sono que eu falei. Tudo isso aqui acontece aonde? Lá no primeiro tempo. Vamos ver o segundo tempo? O segundo tempo de sono, o sono de memorização, ele é o de consolidação da memória. Olha o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo essa estrutura, é o hipocampo, né? O hipocampo, ele está envolvido com as nossas emoções, ele está envolvido com a nossa fixação de memória e de aprendizagem. A intensa atividade cerebral, né, que é feita nesse período, ela é mostrada no nosso corpo pelo rápido movimento dos olhos, que é o sono REM. O sono REM significa isso. Também é uma palavra que tem suas iniciais, né? São palavras, essa expressão sono REM, ela é uma palavra que vem do inglês também, né? É o rápido movimento dos olhos, né? É nesse momento em que está acontecendo uma revolução dentro do nosso cérebro, do nosso corpo, que acontece a consolidação da memória. O hipocampo, ele olha assim, o que ali foi mais visitado? O que ele leu mais? O que ele fez mais? Ah, se ele repetiu isso várias vezes, é porque isso daí é importante. Então, a gente vai fixar isso aí. Porque quando ela está aqui, ó, quando as memórias estão ali no hipocampo, elas estão como se estivessem na beira da praia. Como se você escrevesse na areia e à noite, o que acontece? A água vem e limpa tudo que você escreveu. Quem vai fazer essa fixação da memória, né? Essa fixação da memória, ela vai ser feita nessa segunda parte do sono. Então, o bom funcionamento desse período, ele é importante porque ele vai consolidar também a aprendizagem. Às vezes a gente escuta pessoas que falam assim, mas eu já li a Bíblia 10 vezes e eu não consigo memorizar nada. Por quê? Vai ver que naquele momento que ela leu, naquela noite ela dormiu lá muito tarde. Ou ela fez uso de estimulantes, né? Ou ela já está numa situação de estresse, ou tem alguma coisa emocionalmente que está ali travando suas emoções, né? Isso tudo vai impactar. O que a gente come vai fazer diferença, mas o que a gente sente também vai fazer diferença para isso, né? Então, é, quem consegue chegar nessa parte do sono, que é o do sono REM, ele vai ter um bom funcionamento progressivo da mente. Vocês sabiam que estudos atuais estão apontando a falta de bom sono, né? A privação de sono, às vezes, muitas vezes, e as noites mal dormidas, como um dos elementos que tem ajudado ao avanço do Alzheimer? Por incrível que pareça, coisas simples que a gente pode fazer, né? Estão às vezes às vezes está na nossa mão.
Às vezes não. Às vezes a gente precisa investigar por que isso está acontecendo. E tem uma medicina voltada para o sono muito bem estruturada, entendeu? Então, a gente tem que descobrir. A gente sempre raciocina da causa para o efeito, né? As boas emoções e a afetividade, bom foco, boa atividade voluntária, elas só são possíveis depois da gente completar essa segunda parte do sono, que é o sono REM. Agora, vamos pensar comigo. Você foi dormir tarde, ou eu fui dormir muito tarde. Qual é a parte do sono que eu vou conseguir completar? Certamente não é a segunda, é a primeira. Porque o meu corpo, ele vai falar assim, bom, Silvina não dormiu, eu preciso manter Silvina viva. É melhor uma viva desmemoriada do que uma boa memória morta. É assim que vai funcionar o nosso corpo. Então, ele vai dizer assim, eu vou manter a Silvina viva. Depois ela se vira aí, como é que ela vai lembrar quem ela é, mas eu vou ter que mantê-la viva. Por isso que quando a gente não dorme nesses horários, a gente perde um tempo importante de regeneração e aí a gente pula, né? A gente começa a iniciar o primeiro tempo, mas aí tem nosso corpo, ele é todo cronometrado para entrar os hormônios nesse momento. Visto que o sono é um preparo do nosso corpo para as atividades do dia seguinte, tem tempos biológicos corretos para a entrada de cada hormônio. Então, quando eu pulo essa parte, eu digo assim, depois eu durmo até 10 horas da manhã, né? Olha, não funciona assim. Infelizmente, não funciona. Então, vamos ver lá, já que a gente está falando sobre os benefícios e os malefícios da gente perder os tempos de sono, vamos ver quais são os gatilhos, né? Quais são os gatilhos que geram a insônia? Ó, a gente vai ver aqui, ó, a Zina já até botou para a gente aí, ó. A obesidade. A obesidade é um gatilho, né? Que vai gerar aí a insônia. Na medida em que eu estou fora do meu peso, na medida que os meus órgãos começam a ficar comprimidos, na medida em que eu começo a ter uma série de inflamações no meu corpo, essas inflamações alcançam também o meu cérebro, né? Então, isso vai afetar a minha qualidade de sono. Eu vou ficar desconfortável na cama, isso vai afetar a minha respiração, entendeu? Então, existem algumas situações físicas que podem impactar ali a nossa boa noite de sono. Problemas respiratórios. Às vezes as pessoas têm rinite, sinusite, faringite, os outros ites aí. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir respirar bem. Sem o oxigênio necessário, ela acaba acordando. A gente vai ver que às vezes acontecem as crises de apneia, né? Onde você para de respirar e o seu corpo te acorda, o seu cérebro te acorda. Quando ele começa a ficar sem oxigênio, ele te acorda. Essas várias vezes que a pessoa acorda, isso impacta a qualidade do sono no primeiro tempo e no segundo também. Às vezes tem pessoas que dormem com a boca aberta, elas respiram pela boca enquanto elas dormem. Embora elas pareçam estar dormindo, elas não estão entrando no sono alfa, que é o sono profundo, que é o sono restaurador. Na manhã seguinte, elas acordam cansadas, fatigadas, e as crianças na sala de aula, a gente reconhece quando uma criança ela dorme de boca aberta, porque seus olhos eles são opacos, seu semblante é caído e sua boca ela é flácida. Tem algumas características que a gente vê, né, às vezes quando a gente depara com essa situação nas nossas salas de aula. O transtorno da ansiedade, olha, o transtorno da ansiedade é algo assim que atrapalha assim e muito, muito mesmo a nossa boa qualidade de sono. Primeiro, porque a ansiedade a gente sabe que é um mal que você fica pensando no futuro, né? Só que no nosso dia a dia, o nosso futuro ele está nas mãos de Deus. O que você pode fazer para garantir que tal coisa vai acontecer lá na frente? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Nada.
absolutamente nada. E no meio dessa situação aqui, eu queria abrir com vocês aqui o Salmo 127, e ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. E aí, número 2, no verso 2, ele fala assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto eles dormem. Por quê? Porque vamos entender isso. A ansiedade hoje, né, os transtornos de ansiedade, as crises de ansiedade, elas têm paralisado as nossas, o nosso ser, às vezes até na nossa família, né? Agora, por que que essas coisas todas acontecem? Infelizmente, a gente vive num mundo de pecado. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, e eu vou falar lá na frente um pouquinho para vocês, algumas coisas que dá para a gente fazer para amenizar. A ansiedade, ela está ligada a uma falta de controle, né? A constatação de que eu não tenho o controle, nem do meu segundo, nem do meu, do meu amanhã. Por isso, a minha mão tem que ficar ligada na de Jesus, eu tenho que ficar segurando a dele, para que ele possa me dar condição de confiar. A confiança no poder de Deus é um dos 8 remédios. A gente foca muito na alimentação, mas os nossos problemas emocionais, muitas vezes eles estão ligados a, a essa situação espiritual que a gente precisa colocar na mão de Deus. Eu sei que é muito difícil, existem problemas, né? Eu escuto aqui os pedidos, né? Muitos desses pedidos aí eu posso dizer para vocês, nossa, parece que são os meus que estão ali, entendeu? Que todos nós estamos afetados por esse mundo de pecado. Então, eu não estou dizendo aqui que é sua culpa de você ser ansioso, não estou dizendo isso. Deus me livre. Eu não estou dizendo que é sua culpa de você não dormir. Não, não é nada disso. Só que existem coisas que, quando o Espírito de Deus vem e habita em nós, ele vai nos dar uma base de segurança para a gente caminhar, né? Nós somos os Pedros no nosso dia. Nós somos os Pedros, né? Olha, Pedro estava andando sobre as águas e ele falou assim, Jesus, se o Senhor é o Senhor mesmo, manda que eu vá. E aí Jesus falou, vem. E ele foi, mas quando ele olhou a quantidade daquele temporal, e embora muitas pessoas falem do Pedro, mas vamos pensar, eu e você numa situação daquelas, a gente, quando olha para o temporal, parece que as nossas forças elas nos abandonam, né? Então, nós precisamos cuidar dessa questão da ansiedade, porque ela vai impactar o nosso sono. A síndrome do pensamento acelerado, ela foi uma síndrome descoberta pelo nosso pesquisador Augusto Cury, ele descobriu, né, essa síndrome, e ela vem muito em decorrência da aceleração mesmo das atividades do nosso dia a dia, né? A gente tem que responder a muitos estímulos e respondê-los com grande qualidade. E isso atrapalha a gente de forma poderosa. Por isso, a gente precisa segurar na mão de Jesus e pedir que ele nos aquiete. Né? No Salmo 146, ele fala assim, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Né? Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela é uma síndrome que atrapalha muito a nossa questão do nosso bom sono. A apneia é aquela parada respiratória, né, que a pessoa tem momentânea enquanto está dormindo, né? E essa apneia ela vai atrapalhar sobremaneira, porque quantas vezes você acordar por conta disso, você interrompe, né, o seu ciclo de sono, ele tem que estar fazendo uma volta, 2 voltas, 3 voltas, tem que dar 5 voltas até que todo o seu corpo tenha sido restaurado, né?
Outra coisa que entra aqui também é a menopausa. A menopausa é o desequilíbrio hormonal que vai estar acontecendo, né, com as mulheres, né, conosco de uma forma assim, é, a partir de 40, 45, 50 anos, a gente já começa a entrar aí na menopausa. Então, a gente começa a entrar num desnível hormonal. Esse desnível hormonal, ele vai afetar tudo, inclusive a nossa qualidade de sono, né? Só para vocês terem uma ideia, tem coisas para a gente fazer em cada um desses problemas, entendeu? Eu não coloquei muita coisa aqui, porque em menos de uma hora eu não posso dar conta aqui com vocês, né? Mas tem uma coisa, por exemplo, a obesidade, o que que você pode fazer? Os problemas respiratórios, o que que você pode fazer? Então, eu reuni ali de uma forma geral, ali no próximo slide, que ele vai estar falando sobre a construção da rotina do sono, eu reuni aqui para a gente ter um caminho, né? Como é que a gente pode ter uma ideia do que fazer, já que eu não estou conseguindo dormir, ok? Então, vamos lá. Construção da rotina do sono. Primeira coisa, né, que é colocada aqui, né, pelo Dr. Ricardo Vargas, ele fala, você precisa cansar o seu corpo com atividade laboral, ou seja, você tem que ter um trabalho. Mas eu já trabalho. Então, se você trabalha muito com a mente, é necessário você fazer atividade física para você contrabalançar. O ideal do nosso trabalho seria que ele tivesse uma parte intelectual e uma parte física, para que tanto o lado intelectual quanto o lado físico ficassem equilibrados. Então, a fadiga corporal ela vai ajudar muito nesse processo de você adormecer. Uma coisa interessante também é que quando a gente vai dormir, seria importante a gente usar roupa de dormir para avisar para o nosso corpo que agora você está mudando de estado, né, de estágio, né, de vida. Agora você está entrando na fase do descanso. Então, você botar um pijama, um chinelinho confortável, né, buscar um ambiente mais terno, né? Uma iluminação mais aconchegante. E a melhor luz para facilitar o sono é a amarela. A luz amarela é a melhor luz, até para você fazer leitura, que mais à frente eu vou mostrar para vocês assim. Fazer uma leitura que não seja uma leitura excitante. Por exemplo, você não vai abrir o livro dos Juízes para você ler na hora de você dormir. Não. Procura os salmos de alegria, os salmos de acolhimento, né? Ou então, pega uma leitura assim que você olhe, saiba que é uma leitura densa e que daqui a pouco você vai estar querendo dormir, entendeu? Ainda na construção do sono, o que mais eu posso fazer, né? Que é o que já é o próximo slide. Ó, a sua rotina de sono começa quando você levanta da cama. Ô, Silvina, que isso? Como é que você está falando isso? Como assim? Eu acabei de levantar da cama, vou começar com a minha rotina de sono? As atividades que você faz assim que você levanta, elas vão ajudar sobremaneira para que à noite você tenha uma boa noite de sono. Quer ver? Primeiro, assim que você acorda, exercício respiratório. O oxigênio, a oxigenação do cérebro, a oxigenação de todos os seus órgãos, elas vão favorecer muito, ela vai favorecer muito para que você tenha um corpo disposto para o trabalho, mas depois disposto também para descansar. Então, o exercício de respiração é o primeiro deles, né? O alongamento do corpo ainda na cama, você espreguiçar mesmo, espreguiçar, encolher, esticar o seu corpo, virar para um lado, virar para o outro, mexer sua coluna. Todas essas coisas começam a acordar o seu corpo e ajudar a circulação sanguínea. Depois que você fez isso ainda na sua cama, tá vendo que eu estou falando com você e nós estamos deitados ainda fazendo essas coisas? Você já se vira aí, já pode ajoelhar ali na sua cama mesmo. Você pode ajoelhar e falar com Deus. E você pode entregar o seu dia nas mãos de Deus. E você pode dizer para Ele, Senhor, esse dia
é totalmente desconhecido para mim, mas ele não é para o Senhor. Então, por favor, me fortalece e me ajuda a lutar as batalhas que eu tenho que lutar hoje. Senhor, não deixa que meus pés vacilantes tomem decisões na minha vida. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu estou te chamando para levantar comigo. Senhor, eu estou te chamando para me guiar em cada momento aqui da minha vida. Olha a confiança no poder de Deus, como você já está exercitando ali. E isso é fundamental. Abrir a janela e deixar que o sol ilumine a sua retina e desperte a sua glândula pineal. Naquela estrutura que a gente viu ali, nós temos lá, ó, lá no finalzinho, nós temos lá a glândula pineal. Quando a luz do sol bate na sua retina, ela avisa a sua glândula pineal que está de dia. Então já desperta. E como é que você vai fazer? Você vai olhar para o sol, você vai olhar para o sol 2 minutinhos, vai piscar bastante. Pisca bastante, você vai oxigenar e vai fazer circular o sangue em toda essa área aí ocular. E o que vai acontecer? Você vai colher esse fruto já no finalzinho da noite, no finalzinho da tarde, você já começa a colher o fruto disso que você fez, de ir para o sol, e olhar a luz do sol e deixar ela entrar na sua retina. Outra coisa interessante, você ingerir logo de manhã uma água em temperatura ambiente. Pode ser um copo d'água, se você não tem o costume. Normalmente aqui eu tomo meio litro. Eu já estou acostumada a tomar meio litro. Mas se você não tem esse costume, começa com os pouquinhos. A água ela vai acordar o seu corpo. E se eu quiser potencializar isso, pode fazer uma aguinha com limão. Pode botar lá se você quiser você não tiver assim enjoo, você pode colocar lá uma aguinha morna, bota o limãozinho ali, espreme, coa, não deixa as células do limão ali, toma. Em 20 minutinhos você já pode tomar seu de jejum. E o que você pode fazer de jejum? De jejum é importantíssimo, porque você precisa ingerir na sua primeira refeição matinal alimentos que vão ajudar a produzir o triptofano, que vão produzir melatonina e serotonina à noite, entendeu? Então, olha só, ingerir logo de manhã, a sua refeição matinal, ela deve conter esses alimentos. Quais são os alimentos, Silvina? Banana, aveia, leite de soja, amendoim, mel, eles são alimentos que você pode utilizar. Mas eu não posso mel. Eu não posso mel. Eu sou diabético. Tudo bem, você não precisa fazer o mel. O mel é um só dos alimentos que tem, né, o triptofano. Mas eu quero fazer docinho. Usa a calda de agave. A calda de agave, o agave é um cacto, então ele é tirado ali e é docinho, ele tem baixo índice glicêmico. Então, como é que você pode fazer? Bota no liquidificador lá, 2 bananas prata. Você bota lá no liquidificador 1 xícara de leite de soja, né? Eu prefiro o ADES, que não é transgênico, entendeu? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada da empresa, só estou dizendo para vocês que é o que eu consumo aqui. Aveia, 2 colheres de aveia, geralmente o floco fino, né? Você coloca lá uma colher de mel, você coloca lá 1 colher de amendoim, você bate, fica um shake maravilhoso. Eu fiz com as minhas crianças na escola, eles amaram. O que a sua dieta tem que excluir? O que você tem que excluir da sua dieta para você ter uma boa noite de sono? Você deve excluir da sua dieta café, chimarrão, refrigerante de cola, alimentos com glutamato monossódico. O que é glutamato monossódico, Silvina? É um realçador de sabor que faz o seu alimento ficar maravilhoso. Você fala assim, meu Deus, eu quero comer mais disso aqui, eu quero comer mais disso aqui. Só que ele é uma neurotoxina. Ele vai estressar ele vai produzir tanta dopamina que o seu neurônio vai estressar e em 3 horas ele morre. Entendeu? Então, o glutamato monossódico você tem que excluir da sua dieta. Você, quando for olhar no mercado, olha o rótulo e vê. Geralmente contém glutamato monossódico lá nos ingredientes. Se tem, você não usa. Quer ver? Esses amendoinzinhos de casca, né? Que a pessoa chama de amendoinzinho japonês, aquela casquinha é feita com glutamato monossódico. Então, você evita.
Ah, o biscoito, a batata não sei do quê, feita com glutamato monossódico, não usa. Ah, o tempero para eu botar no macarrão, não sei o quê, tem glutamato monossódico, não usa, entendeu? Eles estressam o seu neurônio. Alimentos cárneos, é bom evitar os alimentos cárneos, porque os alimentos cárneos, eles têm toxinas e eles têm ali substâncias que vão excitar o sistema nervoso. Então, se você pode evitar os alimentos cárneos, você faz muito bem. Os embutidos, tem uma série de corantes, uma série de aditivos que vão excitar e inflamar seu sistema nervoso. Né? E vamos supor, e vamos pensar aqui comigo. Nós temos aí, né, o sistema nervoso central, que fica o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro lá e tal. Nós temos o sistema nervoso periférico, que é onde as ramificações dos nervos para a gente receber estímulos, né, inclusive os táteis, e nós temos o sistema nervoso entérico, que é o do nosso intestino. Toda vez que o nosso intestino está com um acúmulo de bactérias negativas, né, a gente vai ter problema também no sono. Se você tem uma microbiota inflamada, você vai ter problemas no sono. Então, evitar esses alimentos, alimentos refinados, né? O glúten, principalmente, se você puder tirar essas coisas da sua alimentação, olha, você vai fazer um bem para o seu corpo, você vai sentir a diferença. Bom, vamos ver aqui o próximo que a gente vai estar trabalhando aqui. O que fazer, então, para dormir melhor? Primeiro, fazer tudo isso que a gente já conversou aqui, fazer a sua última refeição até às 19 horas. E, de preferência, comer alimentos com baixo teor de amido, ou seja, uma dieta low carb. Por que, Silvina? Por que eu tenho que evitar o carboidrato à noite? Porque ele vai gerar o açúcar, e o açúcar ele é uma fonte de energia rápida. Então, se você quer relaxar, é bom você não tomar um alimento doce à noite, entendeu? Tanto que as frutas orientadas para a noite são frutas cítricas, entendeu? De manhã você vai comer as frutas encorpadas, manga, mamão, banana, abacate, mas à noite, dê preferência às frutas cítricas, né? Abacaxi, uva, laranja. 2 horas antes de dormir, você pode fazer o chá dos bons sonhos. Que chá é esse? Esse chá é feito em 300 ml de água. Você vai ferver 300 ml de água com 1 colher de sopa dessas ervas, mulungu, passiflora e melissa. Você vai fazer esse chazinho aí, deixa ele esfriar abafado, mas não esfria muito, porque esse chá você tem que tomar ele quentinho. Coa ele num voal, né, num paninho que vai... Se você não tem voal aí, você pode coar num paninho limpinho, mas que você tire o maior possível de resíduos dele, tá? Você vai tomar sem açúcar. Você vai tomar aí 2 horas. Você pode tomar uma xícara grande, entendeu? Você vai tomar esse chazinho e você vai fazer algumas coisas também, não só além do chazinho. Você pode pegar, colocar, aqui não deu tempo de eu colocar aqui no PowerPoint, você pode usar uma água quentinha, especialmente, né, nos lugares mais frios, você pode usar uma água quentinha, quentura o quentinho de forma que o seu corpo suporte, né, entendeu? Você bota ali um pouquinho de sal grosso, você coloca ali umas gotinhas de lavanda, e se você tiver umas bolinhas de gude, alguma coisa para você colocar embaixo ali, para rolar o seu pé, faça isso. Ele vai massagear a planta dos seus pés. E quando ele está fazendo essa massagem, ele está trazendo um estímulo de bem-estar para o seu corpo. Respira. Enquanto você está ali com os seus pezinhos na água quente, respira. Outra coisa que você pode fazer simultaneamente, enquanto você estiver com esse banhozinho, né? Que a gente chama de pé dilúvio, você estiver aí, né? A água quentinha, você pode botar uma música instrumental, né? Com o som da natureza, com o som da água caindo, né?
Eu tenho uma aqui que eu adoro, né? Depois eu até vou compartilhar com a Zina no zap dela, depois ela pode compartilhar com o grupo. É uma música suave, onde você vai respirando, fecha os seus olhos, começa a criar imagens mentais boas, né? Quando Deus terminou o seu trabalho, ele falou assim: isso aqui está muito bom. E ele nem tinha terminado tudo. Ele fez, ó, ele criou céus e a terra, primeiro dia, segundo dia. No terceiro dia, ele olhou o conjunto e falou: nossa, mas isso aqui está ficando muito bom. Eu estou gostando muito. Às vezes, a gente olhar para o nosso trabalho com um senso de realidade pode nos evitar muita ansiedade. Por exemplo, eu olhar para o meu trabalho, ainda que ele não esteja perfeito, foi o que eu pude fazer e eu estou feliz com isso. Senhor, muito obrigado. Esse foi meu limite de hoje. Amanhã eu vou mais um pouquinho. E foi assim que Deus fez em 6 dias. Mas no sexto dia ele falou: isso aqui está maravilhoso, isso está muito bom, né? Por quê? Porque ele criou eu e você. E ele quer que nós sejamos gratos e nós possamos desfrutar com alegria do que ele nos deu. Voltando aqui, antes de terminar com vocês, voltando aqui para esse Gênesis que eu li com vocês aqui, esses versos, é muito interessante que, nesse contexto no princípio criou Deus os céus e a terra, tem uma base teológica. Essa base teológica, ela se contrapõe às visões dos humanos e dos seus deuses, né? Por exemplo, quando eu digo Deus criou o céu e a terra, isso aqui vai em rota de colisão com o ateísmo. O ateísmo diz que não existe Deus, e aqui o Gênesis está dizendo que ele exerce domínio sobre todas as coisas. O politeísta, ele diz que existem vários deuses para fazer várias coisas, mas o Gênesis diz que Deus é suficiente. Ele não precisa de mais nada, ele é suficiente. Ele é suficiente e único, né? Ele pode suprir todas as coisas. Ele é também, esse relato, ele é uma rota, ele vai em rota de colisão com o materialismo. A realidade do materialismo diz, né, que o humano é o centro. É pelas mãos humanas que nós vamos conseguir. Mas o relato de Gênesis diz que a realidade suprema é Deus e não a humanidade. Embora Deus tenha ficado felicíssimo quando nos criou, nós não somos o centro. O centro é Ele. O centro é Deus. Então, se o dia começa na parte escura, é para nos preparar para as lutas que a gente vai ter no dia seguinte, que a gente possa levar essa mensagem do Gênesis para a nossa vida. E lembrar do Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, se aos amados de Deus ele dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, porque eles estão descansando no Senhor. Se você não conseguir dar conta da sua ansiedade, da sua insônia com esses tratamentos, eu sugiro que você procure um atendimento especializado. Agora, eu também tenho que te dizer algo. Não é seguro as pessoas tomarem melatonina de forma assim, como fosse um comprimido. Assim, eu vou tomar isso aqui, porque, por exemplo, eu estou sentindo uma dor, eu vou tomar ali e vai passar. Olha por que não é seguro, deixa eu te explicar isso. Porque a melatonina, ela quando você para, você começa a ingerir, seu corpo para de produzir. E quando ele é inteligente, ele fala assim, não, a Silvina já tem melatonina, não preciso produzir, não. Só que essa melatonina artificial, ela vai funcionar por um tempo, depois ela para de funcionar. E quando ela para de funcionar, o nosso sistema já está estragado. Então, o doutor Ricardo Vargas, ele tem uma, uma estrutura, né, que ele ajuda a dar um choque na glândula pineal, né?
E aí depois eu posso ver onde está essa fórmulazinha, posso passar para a Zina e a Zina compartilha com vocês. Mas não é seguro. Nas primeiras noites vai te fazer bem, mas ela vai travar sua glândula pineal. Você não vai poder mais produzir, né, a melatonina que você precisa para dormir. Então, eu queria encerrar aqui agradecendo, né, a Zina, agradecendo vocês, lembrando que os alimentos, eles vão interferir muito na nossa engenharia genética, na nossa complexidade sistêmica do corpo, né, mas os nossos pensamentos também, e nós precisamos colocá-los ali, ó, diante do altar. Amém? Amém. Amém, muito obrigada, Silvina. Então, Silvina, só para esclarecer esse chá aqui, eu tenho certeza, eu vi várias pessoas ali copiando. O mulungu, a passiflora e a melissa são ervas encontradas em lojas naturais, é isso? De Sim, produtos naturais? os Ok, produtos naturais. E se você não encontrar, você pode pedir pela internet. Eu ok. aqui compro com facilidade, né? Aqui eu compro com Uhum. facilidade. E é que está lá embaixo, senão eu até botava aqui para mostrar para vocês, né? E sempre lembrando que a fórmula dos chás é sempre assim, ó, uma colher de sopa para 200 ml de água. Sempre vai ser isso. Por isso são 300 ml aí, porque são 3 colheres de ervas que a gente vai utilizar, né? A passiflora. E se a pessoa tem uma insônia assim muito, muito, muito severa, ela pode experimentar também a valeriana, né? A valeriana, ela é uma erva assim, ela tem um cheiro meio azedinho, meio de queijo, entendeu? Mas ela também é um ótimo recurso antes da gente lançar a mão dos remédios. Eu vou dizer para vocês, experiência pessoal aqui. O meu marido ele ficou doente, né? E ele teve uma batida, né, de carro e ele ficou muito enfermo e o corpo doía muito. E nós fomos ao médico, o médico passou até Deocil para ele tomar, mas nem esse remédio tirava a dor dele. Eu comecei a fazer o chá de erva baleeira e fazer o cataplasma de argila, fazendo cataplasma de argila, pois você imagina que a dor dele foi embora, entendeu? Outra coisa também que eu não falei aqui, acabei esquecendo, que você pode Ah, fazer também, fazer em cima, fazer uma pastazinha de argila você pode usar ali a água, né? Faz uma pastazinha de argila, coloca sobre os seus intestinos, aí na área da barriga, faz uma camada grossinha, né? Coloca ali e deixa de 3 horas, se for de dia, e se for à noite, você pode dormir com ela. Você vai fazer uma pastinha, vai colocar em cima dali toda a parte do intestino, né? Ali onde você sabe que ficam ali, né? Na nossa barriga ali, onde ficam os intestinos. Você vai cobrir com esse filme plástico que a gente envolve os alimentos, vai botar alguma coisa quente para aquecer ela ali e vai dormir. Isso vai ajudar. Você faz isso por quanto tempo? 15 dias. Faz por 15 dias. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que se a gente tem uma microbiota comprometida, a gente não vai ter produção de serotonina, porque 99% da nossa serotonina é produzida no intestino, entendeu? E a argila ela é anti-inflamatória. A argila pode ajudar muito, ok? Eu posso fazer uma perguntinha? Com faz. certeza. Eu, eu gostaria de saber o que eu posso fazer para evitar, quando eu durmo, muitas vezes, meu corpo parece que está me mexendo, mas minha mente não está desperta ainda. E parece que eu paro de respirar e eu tenho que mandar mensagem no cérebro para o corpo, assim, ó, mexe a mão, respira profundo, mexe a mão, até eu acordar. E quando eu acordo com um mal-estar horrível. O que eu poderia fazer para evitar isso? Ô, meu amor, assim, eu precisaria ter muito mais informações suas, porque a gente está vendo um sintoma, a gente tem que descobrir a causa. Para isso, o que a gente faz? A gente responde uma anamnese, a gente começa um tratamento,
porque eu não posso dizer simplesmente para você assim, faz isso, faz aquilo, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo com você. Eu tenho que saber muitas informações a seu respeito, eu tenho que saber como que é o seu dia, eu tenho que saber o que você come, eu tenho que saber se você tem alguma situação que está te trazendo estresse, eu tenho que saber quanto tempo isso acontece. A Eu gente tenho muita asma, é muita. muita. A gente tem, olha, a gente tem que, eu tenho que fazer um scanner da sua saúde, entendeu? Agora, a princípio, né? A princípio, com certeza, essas coisas estão ligadas aos sistemas emocionais, né? Mas nem sempre é só emocional. Às vezes é alguma coisa física que a gente precisa resolver, entendeu? Tenta fazer os chazinhos para ver se você sente alguma melhora. Se você não sentir, você entra em contato comigo no privado, tá bom, princesa? Muito obrigada. Silvina, você pode fazer uma oração para nós, querida, para Posso, encerrarmos? posso e desejo do fundo do coração. Ó Deus maravilhoso. Todas as terças a gente vem aqui diante do teu altar apresentar, Senhor Deus, a nossa adoração. Muitas vezes a nossa adoração ao Senhor, ela vem com lágrimas. Muitas vezes ela vem com alegria. Mas ultimamente a nossa adoração, Senhor Deus, ela tem vindo com dores. Dores emocionais, dores físicas, dores mentais, dores sociais também. Nós estamos agora colocando na tua presença esse dia que passou. Nós estamos colocando, Senhor Deus, o dia que começou lá no pôr do sol. E nós pedimos ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as suas santas e poderosas mãos sobre a nossa vida e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Visita cada querido, cada querida, Senhor Deus, que faz parte desse grupo e que está passando alguma necessidade. Ó Deus bondoso, visita também os queridos dos queridos deles, como o Senhor tem visitado os meus queridos. Nos dê agora, Pai querido, uma noite regeneradora, transformadora, e nos dê um despertar feliz. Abençoe essa querida, Pai querido, que colocou agora a sua inquietação. Por favor, que as tuas mãos poderosas possam abraçá-la. E seja o que for que ela esteja passando, o Senhor possa entrar com providência, Senhor. E o Senhor possa curá-la em nome do Senhor Jesus, se assim for a sua vontade. Abençoa todos que estão aqui e as pessoas que também vão ouvir essa palestra em outro momento. Abençoe todos os nossos colaboradores, todas as pessoas que palestram aqui. Visita elas onde elas estiverem, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa a família da nossa amada Zina. Que o Senhor continue a abençoar-nos em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.